Participando de reuniões de oração, várias vezes já ouvi, e talvez você também já tenha ouvido, ou você já tenha falado. Esta oração não chegou a Deus, essa oração não passou o teto, não saiu deste lugar. O que realmente, da nossa parte, tem subido aos céus? Tem chegado à presença de Deus. O que fazemos é conhecido de Deus, chega até os céus, o bem ou o mal. A palavra de Deus, ao se referir aos moradores de Sodoma e Gomorra, diz que o clamor, a maldade estava se multiplicando e isto estava chegando à presença de Deus. A maldade de um povo, a maldade de uma cidade, subindo e chegando aos céus. Da nossa parte, da minha vida e da sua vida, o que é que realmente tem chegado aos céus? Tem chegado à presença do Senhor. Atos dos Apóstolos nos conta uma história muito interessante. Uma história muito bonita. E eu quero compartilhar com você a história de um homem, as suas obras, aquilo que ele fazia e até onde chegou esse testemunho. Esse testemunho não ficou apenas entre os seus pares, não apenas entre as pessoas que estavam ao seu redor, mas essas obras subiram a Deus. Atos capítulo 10 diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada a Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As tuas orações, as tuas esmolas subiram, chegaram aos céus, estão diante de Deus para a memória. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam com ele a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Cornélio. Esse texto nos dá algumas descrições a respeito deste homem. Fala sobre o seu trabalho, fala sobre a sua profissão, fala daquilo que estava nas suas mãos, a responsabilidade que este homem tinha. Este homem morava em Cesareia, este homem que tem o nome de Cornélio, ele era centurião. Era um oficial que cuidava de uma centúria, que cuidava de 100 soldados, um comandante. E ao descrever este homem que é um soldado, e muitas vezes tememos esta figura, um soldado, um policial, um oficial.
E aqui diz que este homem é piedoso e temente a Deus. Não somente Cornélio, um homem temente a Deus, não apenas Cornélio, um homem piedoso, mas a palavra de Deus diz com toda a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, os seus empregados, aqueles que estão debaixo das suas ordens, debaixo do seu cuidado. Este homem é piedoso e a sua piedade, o seu temor é contagiante. Este homem que lidera um exército, ele lidera também uma casa. Ele lidera pessoas para o bem, para o bom testemunho e para ações boas. Este homem que recebe uma visão, este homem que recebe a visão de um anjo, a visita de um anjo que se aproxima dele e diz: Cornélio, este fixando os olhos nele, possuídos de temor, este homem que é temente a Deus, se enche de temor e pergunta: que é, Senhor? E o anjo lhe dá uma notícia, uma boa notícia. A notícia é: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Este homem que fazia muitas esmolas e que de contínuo orava a Deus. As orações não foram em vão. As orações tiveram um impacto. Elas não ficaram apenas no relacionamento entre pessoas. Essas orações, essas esmolas, elas subiram diante de Deus. Foram até o altar, foram até o trono da graça. As orações subiram aos céus. As obras, as esmolas feitas por este homem ao seu semelhante, elas não ficaram restritas àquele lugar, mas elas subiram aos céus, como cheiro suave, como uma oferta suave. Estas ofertas, estas orações, essas esmolas subiram a Deus. Diferente de Sodoma e Gomorra, onde a maldade sobe aos céus, o clamor sobe aos céus e ela chega até a presença de Deus. E a pergunta é: da nossa parte, o que é que tem subido aos céus? Às vezes achamos que não dá nada, às vezes achamos que não tem impacto e que isso não chega ao conhecimento de Deus. Que Deus não está vendo, que Deus não está observando e que nada disso chega à presença do Senhor. Achamos que está oculto algumas coisas, mas o fato é que as nossas obras têm subido a Deus para a memória. Ela tem sido guardada, uma observação feita. Aquilo está sendo guardado, aquilo está diante de Deus e ele está registrado para memória. O que é que tem subido a Deus da nossa parte? O que é que sobe a Deus? As nossas obras. Quais são as nossas obras? Aqui Cornélio recebe essa boa notícia. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, ele está hospedado e ele te dirá tudo o que você precisa fazer. O que falta? O que falta na vida deste homem? Este homem que é piedoso, piedoso com toda a sua casa, este homem que faz esmolas
a todo o povo. Este homem que ora continuamente, este homem que busca a face do Senhor. E na hora nona, às 3 horas da tarde, ele recebe essa visita e ele recebe esta notícia. As tuas orações, as tuas esmolas têm subido diante de Deus. Envia a Jope, envia e manda chamar Simão Pedro. Simão, que está hospedado na casa de Simão,